E desde então, pelo menos eu, né, mudei a minha vida, a forma de enxergar a minha vida. E ele me disse uma frase que eu carrego para a minha vida. Eu perguntei para ele uma vez: e aí, Cláudio, como é que você está? Ele: sempre tentando andar no caminho do bem. Sempre tentando. E... Somebody's watching me, it's my anxiety. Quero falar aqui, para abrir aqui essa sucessão de depoimentos, Cláudio, eu quero dizer que para falar sobre você, o microfone pesa, viu, meu amigo? E olha que eu estou acostumado. Pesa pelo tamanho da admiração que eu tenho por você, extensiva aqui a Isabel e toda a sua família, a sua trajetória. Pesa porque eu sei também que estou falando em nome de muitos amigos seus, admiradores e clientes que aprenderam muito com você, e eu sou um deles. Mas pesa sobretudo, Cláudio, para falar da sua pessoa. A sua obra traduz quem você é. A sua trajetória correta, a sua trajetória trabalhadora, sempre foi um cara muito trabalhador, que buscou no conhecimento por uma origem que agora eu já sabia, né? Mas a profundidade com qual você bebeu na fonte do Dr. Irailson aí é uma coisa que nos admira e que nos deixa sensibilizados. Eu teria muitas perguntas, Cláudio, mas vou trocar todas elas por um forte abraço, a dedicação de que essa obra faça muito sucesso. Você já tocou o coração de muita gente, né? De centenas de empresários, talvez milhares, dezenas de milhares de colaboradores que trabalham com esses empresários, que essa obra agora possa fazer você tocar em milhões de corações. Um forte abraço. 5 anos, né, Cláudio, mais ou menos, que ele tem uma frase que ele fala que as pessoas se encontram na vida, né? E ele, numa consultoria financeira, acabou dando muito mais, que é o que todo mundo está falando aqui, que é uma mudança de vida pessoal, né? E desde então, pelo menos eu, né, mudei a minha vida, a forma de enxergar a minha vida. E ele me disse uma frase que eu carrego para a minha vida. Eu perguntei para ele uma vez: e aí, Cláudio, como é que você está? Ele: sempre tentando andar no caminho do bem. Sempre tentando. E o caminho do bem te trouxe até aqui. Porque os depoimentos que eu escutei aqui, todos corroboram para isso. Então, parabéns, meu amigo. Eu até sou um pouco suspeito de falar, porque eu fui vizinho desse rapaz, ele nascer nessa jornada. Sério, nascer mesmo. Conheci a Isabel, as primeiras consultorias, eu mesmo indiquei para colegas. Sou autor de livro também, gente. É uma alegria muito grande. O sacrifício é grande, escrever não é fácil. A gente escreve uma vez, erra, volta, vai, volta, vai, volta. Não é nada, é ao longo dos anos mostrar essa experiência que a gente tem. E a gente fica muito feliz quando alguém escreve algo para melhorar os outros. Isso o coração que está sentindo, eu sinto quando lancei os livros, uma alegria muito grande de estar fazendo bem a alguém, né? E isso é incontestável para todos nós, pelo menos para mim, eu tenho certeza para o Cláudio. Então essa jornada de sacrifício para escrever o livro, ela é pautada de muito esforço, de muita leitura, de muita compreensão de todos que estão ao nosso lado, porque a gente se isola às vezes, fica ali parado, sozinho, a família chamando: vamos sair, eu não posso, eu tenho que fazer isso aqui, e vai e volta, e vai e volta. Então é uma luta para que isso aconteça, né? Mas a gente ensinar para os outros, Cláudio, algo que a gente aprendeu e poder ajudar os outros, é algo sensacional. Eu também sou professor universitário há 30 anos, é um negócio incontestável, meu amigo velho. Como eu lhe conheço de tudo esse carinho todo que a gente tem por você, tá certo? Espero que você cresça mais e mais e mais, produza outros livros. Desculpe, eu já estou cansado de fazer outros livros, mas estou, Claudinho. Mas isso tudo, gente, é assim que uma grande nação se faz. É quando a gente ganha o nosso conhecimento e a gente passa para os mais jovens. E assim a nação cresce. O Estado será cresce, todos nós vamos crescer. Parabéns, Cláudio, pelo trabalho. E o cabelo dele era preto. Bastante. Mas feliz é o homem a quem Cláudio Araújo chama de amigo. Porque ele é amigo daqueles a quem considera amigos, né?
Se você já ouviu em algum momento na sua vida Cláudio Araújo olhar para você e dizer: você é meu amigo, você é um único só, um privilegiado. Porque Cláudio é uma das pessoas mais honradas que eu tive o privilégio de conhecer. A nossa relação, apesar de ser de mais de 2 décadas, né, sempre foi muito injusta com o Cláudio. Porque, por mais que eu me esforce para ajudá-lo em alguma coisa, eu sempre aprendo muito mais com ele do que ele comigo. Então, eu tenho essa dívida impagável aí, né, com o meu amigo Cláudio Araújo. E Cláudio ajuda as pessoas de maneiras simples, maneiras impactantes, mas também de maneiras inusitadas. Eu estava vivendo um problema de produtividade, né? Eu estava com um tempo muito curto para fazer tanta coisa, e no retorno de um evento, se não estou enganado, foi o Salt, a gente foi voltando, o Cláudio deu uma carona, e eu contava para ele: poxa, Cláudio, eu não estou conseguindo, acordo muito cedo, acordo às 4 da manhã, vou treinar, treino ali 2, 3 horas, começo o dia e não está dando para fazer as coisas, chega no final do dia, eu estou cansado. E ele disse para mim, o óbvio que eu não conseguia ver: ei, mas tá velho. Tá velho, mano. Pareceu engraçado na hora, mas eu fui dormir pensando naquilo, e foi uma revolução quando finalmente eu tive esse entendimento. Não havia mais razão nenhuma para eu fazer aquilo. Uma coisa muito simples, parece engraçado, talvez para quem não tenha presenciado os ganhos que eu obtive depois de ouvir essa frase do meu amigo, não vai entender nunca o quanto eu tenho de gratidão por esse homem espetacular, por esse homem extraordinário que é Cláudio Araújo. Muito obrigado por tudo. Antes de vir para cá, né, foi falar comigo, e assim, eu vi nos seus olhos assim, como se hoje você estivesse jogando uma final de Copa do Mundo. Eu fico muito feliz porque eu venho já nessa caminhada com você, acho que uns 3 anos por aí, né? Você está vendo a nossa trajetória, e eu costumo dizer que aqui em casa a gente tem gente boa. Você é uma delas, entendeu? Vem acelerando a gente, as nossas oficinas, a gente pessoalmente, como pessoa, entendeu? E quem tá feliz sou eu por estar aqui compartilhando esse momento com você, tá certo? Sou muito seu amigo, gosto muito de você, eu acho que todos fazem a mesma parte que eu tô falando aqui. Parabéns, cuida, corre que o mundo é teu, meu irmão, tamo junto. A DTEC tem na universidade, que eu terminei doutorado, estava começando a abrir uma empresa, e ele dava uns cursos lá, né? E era interessante que ele me chamava muita atenção pela sinceridade, ele consegue casar a teoria com a prática e falar que você tem que escutar, né? Fazer você enxergar de fato um caminho a seguir, sabe? Traçar metas. E todo mundo tinha as cargas horárias dos empresários, e ninguém queria fazer consultoria por falta de interesse. Eu pegava a carga horária de todo mundo e botava na minha conta e fazia consultoria com o Cláudio, né, cara? E assim, hoje eu posso dizer que passaram 10 anos já, né? Desde que a gente se conheceu, e hoje eu tenho uma empresa consolidada no Brasil, a Biotrends, na área de biotecnologia, a primeira empresa do Ceará, a fábrica probiótico, né, para o setor camarão, peixe. E muito desse sucesso vem das reuniões que eu tive com o Cláudio, sabe? E interessante que eu estava pensando aqui que, apesar de ter sido muito constante, né, as consultorias, sempre que eu precisei tomar uma decisão estratégica, eu chamava o Cláudio, sabe? Para validar o que eu ia tomar de decisão, porque era um passo grande. E se eu chamava ele é porque eu confio nele, porque ele fala que você tem que escutar, e ele é quase um psicólogo, eu fico brincando com ele, porque isso é importante, sabe por quê? Porque quando ele escuta, com escutativa, o cliente dele, ele fala que ele tem que escutar dentro do que ele tem de mindset ali, né? E eu me vi passando por todas essas fases aí que você está falando, e você fez um livro que é a sua cara, assim mesmo. Você é esse cara que escuta de forma ativa, um psicólogo, um coach, muitas coisas, e fala e orienta e ajuda muito, porque nem sempre você tem mérito em crescer rápido, é sempre no seu ritmo, né? E você fala que o empresário precisa para ele tomar a decisão certa, para ele ser feliz com o negócio dele. Eu acho isso muito bacana, porque nem sempre é sobre ter o melhor empresa, a maior empresa. Às vezes é ter a empresa que você é feliz e ganha o que precisa ganhar e tem uma qualidade de vida, né? E você sempre me passou muita sinceridade nisso. E eu queria dizer que tudo que você escutou aqui, você merece. Você é um cara do bem, faz o bem, inspira o bem, e quando a gente é assim, só recebe coisa boa do universo. Parabéns, amigo. Boa noite. Eu conheci o Cláudio também aonde nós fomos morar no mesmo condomínio. E lá, Cláudio, nós tivemos a primeira estratégia. Foi no
para ser o síndico, se lembra da estratégia? Eram 25 casas e tinha 2 ruas. Aí um brigava com a outra rua. Então ficou 13 casas, a gente certo ia ganhar 13 votos para fazer o nosso síndico. E o outro tinha 14. Só que eu fui por detrás dos panos, cheguei com um amigo meu da outra rua e disse: rapaz, tu tem que votar no fulano de tal, porque ele acabou de ser demitido da empresa. Ligou para mim lá do Amazonas e aí tu vai ter que me ajudar. E aí eu fui no domingo, falei com o cara, aí faço isso aí, é teu amigo de laboratório também. Aí quando foram contar os votos, aí saiu um voto para cá, um voto para lá, um voto para cá, um voto para lá, e eles tudo rindo, né? Eles sabiam que tinham 14 votos. Quando foi no último, o cara disse: eu voto no fulano de tal, aí nós ganhamos por causa de um voto. Foi essa a primeira estratégia. O Cláudio é uma pessoa que eu conheci e ele é essa pessoa aí, ó. Caráter. Isso é a coisa principal de uma pessoa. Ele não vai mudar. Ele pode estar com um empresário, com um amigo ou com uma pessoa que ele conheceu agora. Ele vai querer ajudar todos. Ele sempre quer ajudar o empresário, não só por dinheiro, porque todo mundo tem a necessidade de ganhar, mas ele faz isso com prazer. Ele nasceu para isso aí. E você vai vencer muito mais. E todos que estão aqui, todos lhe admiram. Isso é fantástico. Você venceu e sua filha vai vencer também. Deus quiser. Eu me formei a ULT1, ULT2. E o Cláudio foi meu parceiro na montagem da equipe de operações do Cine ônibus, quando foi implantado o sistema de cooperação que se transformou em consórcio. Nós treinamos aproximadamente 200 pessoas. Participei de todos os treinamentos que ele deu. Em Guaramiranga, nós fomos para Guaramiranga, e a única coisa que tem para dizer é que o Cláudio é o cara. Vocês estão aqui hoje, estou muito feliz porque não só iniciou, como desenvolveu e hoje completa esse projeto tão importante que é o teu livro. Eu tenho certeza que esse sentimento de dever cumprido está fazendo com que o seu coração se encha de alegria. E também estou vendo o seu sonho realizado e vendo o quanto que a sua família e todos os seus parentes são importantes para fortalecer nesse momento. Eu sempre digo que tudo que a gente vivencia e aqueles momentos felizes, muitas vezes a gente gosta tanto que a gente queria compartilhar. Imaginou aquele momento que você está tão feliz, só se tivesse aqui comigo, né? E eu vivenciei alguns cursos, alguns treinamentos contigo, e eu sempre pensei o quanto que seria importante que outras pessoas do meu meio também vivenciassem aquela rotina, aquela troca de experiência. E hoje, vendo você falar sobre egoísmo, eu vi que o Cláudio, na verdade, é generoso. Você está realmente dando a nós a oportunidade de levar o seu pensamento, a sua ideia, os seus conhecimentos, a sua vivência para muito mais pessoas. Então, eu levo hoje esse exemplar como uma prova viva da reprodução do que você acredita para o nosso setor. Esse setor tão próspero e ao mesmo tempo tão carente, tão rico e ao mesmo tempo tão sedento de informações e de melhoria e crescimento. Então, tanto você como o Ranieri fazem muito pelo nosso setor. E eu vim aqui hoje bater palma, e deram a oportunidade eu estou falando. Muito obrigado. Eu conheço o Cláudio de muito tempo, de adolescente, realmente, quando ele começou esse projeto de administrador. O Cláudio foi nosso guru, nosso professor, nosso inspirador nas nossas decisões de gestão, de oficina, de tudo. O Claudinho carinhosamente era chamado de diretor. Então, eu quero te desejar muito sucesso. Dizer a você muito obrigado por toda essa sua conquista, seu crescimento, sua trajetória de vida, você nos ensinando, como sempre, E, além de tudo, o Claudinho, com esse jeito leve de ser, e fez muita gente estar aqui. Só quero te agradecer, muito obrigada por sua trajetória e desejar que você seja muito feliz. Obrigada, Claudinho. E essa obra é o que a gente deseja que a gente possa multiplicar. Então, desejo a vocês boa leitura e boa multiplicação.